Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Defensores. Hoje o assunto é 144 mil, esse grupo enigmático que tem causado aí uma grande polêmica mundo afora, no mundo teológico, entre as seitas. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová acreditam que são eles os 144 mil. Outros, por exemplo, os pós-tribulacionistas e amilenistas, acreditam que os 144 mil, na verdade, é um símbolo da igreja. Quem serão os 144 mil? Nós vamos falar sobre isso depois da nossa vinheta. Muito bem, voltamos e nós queremos saber quem são os 144 mil do Apocalipse que tem causado tanta polêmica, né? Existem dois lugares no Apocalipse que falam sobre este grupo. O primeiro lugar, capítulo 7, e o segundo lugar no capítulo 14 do livro do Apocalipse. Perdão. No capítulo 7, eles são descritos como servos de Deus, tá? Eles são selados por Deus e eles fazem parte das tribos de Israel. Para não deixar dúvida, João enumera 12 mil de cada tribo. Muito bem. No capítulo 14, nós temos mais algumas descrições. Eles são descritos como tendo o nome do Pai nas suas testas. Somente ele sabe o cântico dos arpistas celestiais. Não estão contaminados com mulheres, porque são virgens, portanto são homens. São primícias para Deus e para o Cordeiro. E em sua boca não se achou engano, porque são imaculados. Essa é a característica que o capítulo 7 e o capítulo 14 nos dá sobre os 144 mil do Apocalipse, tá? E aí alguém pode falar, olha, nunca que este grupo dos 144 mil pode ser literal. Isso aí a gente não pode levar isso pelo lado literal. Por quê? Porque o Apocalipse é um livro de símbolos, de alegorias, de figuras, enfim. É um livro muito enigmático. Mas será que pelo fato do Apocalipse ser um livro cheio de simbologias, isso negaria uma literalidade neste capítulo 7 sobre os 144 mil? Eu acredito que não. Por que não? Porque, primeiro, há muitas coisas no Apocalipse que são literais, começando com as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. As igrejas eram literais, as cartas eram literais, João era uma figura literal, os anjos são seres literais, Jesus é literal no livro do Apocalipse. O céu e a terra são coisas literais, não são símbolos de nada. Jesus, a igreja, a guerra do Armagedon, os mortos que aparecem no capítulo 20 são todos literais. Estão falando realmente de almas que aparecem ali para serem julgadas no grande trono branco, tá? Então, nem tudo no Apocalipse é figurativo, nem tudo no Apocalipse é simbólico, tá? Tem muitas coisas literais. Para você saber se o livro do Apocalipse deve ser interpretado literalmente ou simbolicamente, você tem que olhar para o contexto, tá? Por exemplo, o Dr. Rui Zuck, ele tem um livro chamado Interpretação Básica da Bíblia, e na página 145 ele fala o seguinte, olha, sempre considere uma passagem em seu sentido literal, a menos que haja uma boa razão para fazer o contrário, tá? E quais são essas boas razões? Ele dá duas boas razões. Primeira, o sentido figurado é pretendido se o literal envolver uma impossibilidade. Aí eu pergunto, qual impossibilidade há de os 144 mil serem interpretados literalmente, sendo que o próprio João parece fazer isso? Tá? Então não há nenhuma impossibilidade. Pode ser judeus? Claro que pode, tanto é que João fala que são de todas as tribos de Israel. E para não deixar dúvidas, ele enumera 12 mil de cada tribo de Israel, para falar assim, olha, isso aqui são judeus de verdade, gente. Isso aqui é literal, tá bom? A segunda impossibilidade que o Dr. Zuck fala é que o figurado é pretendido se o significado literal for um absurdo. Por exemplo, quando você vai lá nos Salmos, né, onde fala que Deus te protegerá debaixo das suas asas, é claro que se você levar isso de modo literal, vai gerar um absurdo, né? Deus não tem asas.
né? Então isso é em sentido figurativo, Deus não tem asas, tá? Não há nenhuma impossibilidade, nenhum absurdo. Aliás, é uma impossibilidade e um absurdo, já que em João 4:24 fala que Deus é espírito, tá bom? Mas aqui em Apocalipse não há nenhum absurdo em você interpretar literalmente como sendo os judeus os 144 mil. Tá? Então essa questão de que o Apocalipse é simbólico, então você não pode interpretar os 144 mil como sendo literais, isso é balela, é um argumento muito fraco, tá bom? Mas tem um outro argumento que as pessoas usam, né? Elas falam assim, principalmente aqueles que não são pré-tribulacionistas ou dispensacionalistas, são pós ou amilenistas. Eles vão falar assim, ó, aqui os 144 mil é um símbolo da igreja. Porque a partir do verso 9, né, vai do verso 1 ao verso 8, falando dos 144 mil, e a partir do verso 9, João começa a observar uma grande multidão no céu. Então esses intérpretes falam o seguinte, olha, aqui os 144 mil é visto sobre a ótica da igreja militante, a igreja na terra. E aqui, a partir do verso 9, João vê a igreja, né, sobre a ótica da igreja triunfante, não mais militante, a igreja glorificada. Por isso que ele vê ela no céu. Tá? É interessante esse raciocínio, só que ele não passa no teste bíblico. Por quê? Porque o próprio João faz questão de diferenciar esses dois grupos. Tá? Primeiro, os 144 mil é composto com um número fixo, 144 mil de Israel. Para não deixar dúvidas, João fala que é 12 mil de cada tribo, sendo 12 vezes 12 dá 144. No caso, 144 mil. Agora, quando você vai para a grande multidão, você não tem um número fixo. A grande multidão é aquela multidão que ninguém podia contar, ou seja, é um número indefinido. Portanto, são completamente diferentes. Enquanto um tem um número fixo, a outra tem um número indefinido. Enquanto 144 mil são apontados como tendo origem nas 12 tribos de Israel, lá a grande multidão é de todas as tribos, povos e línguas. Não mais só de judeus, mas de todos os povos da face da terra. Tá bom? Então essa é uma outra diferença. Segundo, a grande multidão, não fala o texto bíblico, ele não deixa claro, mas é composta com certeza por homens e mulheres. Enquanto os 144 mil, conforme o capítulo 14, ele é composto apenas por homens virgens, que não tocaram em mulheres. Tá? Enquanto a grande multidão é composta por mártires, né, porque fala que ela está com palmas nas suas mãos, que é um símbolo do martírio, de acordo com o contexto do Apocalipse, esses são os mártires da grande tribulação, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Os 144 mil, eles não são mártires. Tá? Portanto, nem a grande multidão simboliza a igreja no seu coletivo nesses 2000 anos de cristianismo, e nem ela é um sinônimo dos 144 mil. Nós vimos que os dois grupos são diferentes, e a grande multidão é diferente da igreja, porque a igreja não é composta apenas por mártires, como é mostrado a grande multidão, tá bom? Mas aí alguém pode sacar a seguinte objeção, olha, esses são judeus de fato, mas são judeus espirituais. Sabe por quê? Porque Paulo, em muitas partes das suas epístolas, ele vai falar sobre um judaísmo espiritual, né? Então, por exemplo, alguém pode citar Gálatas 3,7, quando Paulo fala, sabei, pois os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ou talvez Gálatas 6,16, e a todos quantos andarem conforme esta regra, a paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aí alguém pode citar aqui esse versículo, né, e destacar essa expressão, Israel de Deus. Tá vendo? A igreja aqui por Paulo é chamada de Israel de Deus. Portanto, são judeus espirituais. Ainda em Romanos capítulo 9, Paulo fala, 9, versículo 6 ao 8, Paulo fala, nem todos que são de Israel são israelitas, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus. E por fim, eles podem citar também Tiago, né? Tiago escrevendo à igreja, ele fala, capítulo 1, versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas,
Tá vendo? Aqui Tiago chama a igreja de 12 tribos. Por isso, lá em Apocalipse, nós podemos interpretar a igreja como sendo a igreja, porque são judeus espirituais. E ainda alguém pode falar de Pedro, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos. Tá vendo? Pedro usa um linguajar judaico para falar da igreja gentia, né? Mas vamos interpretar isso dentro do seu contexto. Primeiro, nós não negamos a questão da descendência espiritual de Abraão, né? Deus deixou bem claro, Abraão seria pai de muitas nações, de muitos filhos, inclusive aqueles da fé, como Paulo deixa bem claro no capítulo 5 de Romanos. Nós somos filhos espirituais de Abraão pela fé. Mas isso não invalida o que está escrito em Apocalipse, capítulo 7 e 14, sobre 144 mil. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é você ser filho de Abraão pela fé, porque você creu em Cristo e assim você entra na promessa, né? Outra coisa são os 144 mil. Então, uma coisa tem que ser interpretada dentro do seu contexto e a outra dentro do seu contexto específico também, tá bom? Por exemplo, no capítulo 9 de Romanos, Paulo deixa bem claro que Deus não abandonou o seu povo ou negou o seu povo. Tá? Deus tem promessa para Israel, para o Israel étnico. Em Gálatas 6,16, quando fala sobre o Israel de Deus, não tem nada a ver com a igreja. Preste atenção, como diz o versículo. Paz e misericórdia sobre eles. Eles quem? Aqueles que Paulo está falando, da igreja gentia. E sobre o Israel de Deus. Quem é esse Israel de Deus? São judeus convertidos ao cristianismo que mantiveram a sua fé em Cristo, né, e foram justificados pela fé e não pelas obras da lei, que são os judaizantes que Paulo está condenando nessa epístola de Gálatas. Tá? Então nós temos dois tipos de judaísmo aqui. Aqueles que são os remanescentes, né, que Paulo chama aqui de igreja de Deus, de Israel de Deus, são aqueles que exercem fé em Cristo e são justificados unicamente pela fé, e os judaizantes que queriam manter a sua fé em Cristo, mas baseado na lei de Moisés. Esse Paulo não admite, mas eles chamam esse outro grupo, né, os justificados pela fé, os judeus justificados pela fé, de Israel de Deus, e separa eles dos gentios, dentro dessa comunidade da Galácia, ali, para a qual essa carta foi escrita. Tiago, lembre-se, quando Tiago fala servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, ele está escrevendo para judeus. Para judeus. Se não me engano, no capítulo 21 de Atos, mostra o encontro de Paulo com Tiago, e ali dentro daquele contexto, Tiago fala para Paulo, olha, muitos aqui que são zelosos pela fé, têm abraçado, que são zelosos pela lei, têm abraçado a fé. Tá? De modo que você está sendo menosprezado aqui, tá? Estão fazendo uma propaganda negativa sua de que você ensina a quebrar a lei de Moisés. Para que eles caem por terra com esse argumento, com essa fake news, você deve fazer votos e cumprir esses votos no templo junto com alguns irmãos que nós temos aqui na igreja. E Paulo foi e fez isso. Ou seja, a igreja que Tiago administrava em Jerusalém, no qual ele era bispo, era uma igreja eminentemente gentia. Aqui nós estamos falando da primeira leva de cristãos, que são judeus. Tá? Era uma igreja totalmente de descendência judaica. Tiago está escrevendo para elas. Por isso que ele pode falar as 12 tribos que andam dispersas. Porque ele estava escrevendo para judeus. Assim também Pedro, quando ele fala aos estrangeiros dispersos, está usando uma linguagem da diáspora, tá? Que só se aplica a judeus. E no capítulo 2, versículo 12, ele diz, olha, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Ou seja, ele está falando que esses crentes para os quais ele está escrevendo eram judeus que deveriam dar testemunho perante os gentios. É uma linguagem completamente gentia. Tá? Então, toda essa fraseologia, tanto de Tiago quanto de Pedro, é uma fraseologia completamente judaica. Então, isso aqui não pode falar que lá em Apocalipse nós devemos encará-los como judeus espirituais, porque Paulo fala em algumas das epístolas que nós somos filhos de Abraão pela fé. Tá? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito bem. Geralmente, quem adota essa postura, né, de falar que
nós somos judeus espirituais, são um pessoal adepto de uma tal teologia da substituição. Que teologia é essa? Esse pessoal que acredita que a igreja foi substituída, aliás, Israel foi substituído pela igreja. Israel no Antigo Testamento era a igreja, enquanto que a igreja no Novo Testamento é o Israel de Deus. Então eles acreditam que Israel, ao rejeitar o Messias, foi abandonado por Deus, foi descartado do plano de Deus, e agora Deus colocou a igreja para tomar conta, né, deste plano, para ser favorecida, beneficiada com o novo plano que Deus tem para a humanidade. Tá? No entanto, veja bem, Paulo faz diferença entre Israel e a igreja. Em nenhum lugar na Bíblia, e eu desafio qualquer um a provar isso, em nenhum lugar na Bíblia Israel é confundido com a igreja. Em nenhum lugar. Tá? Você tem que fazer um malabarismo teológico muito grande para tentar confundir Israel com a igreja. Porque Paulo faz questão de deixar isso bem claro, essa distinção. Tá? Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, ele diz: portai-vos de modo que não deis escândalo nem a judeus, nem a gregos e nem a igreja de Deus. Ele distingue aqui três povos: os gentios, que eles chamam de gregos, os judeus, tá? E a igreja. A igreja não tem nada a ver com Israel, tá? Uma coisa é Israel, outra coisa é a igreja. Deus tem planos para Israel e tem planos para a igreja. Deus tem promessas específicas para Israel e promessas específicas para a igreja. Em Efésios 3,39, né, Paulo, do 3 ao 9, Paulo vai falar que Israel vem antes da igreja. E a igreja, na verdade, é um mistério que apareceu agora recentemente. Paulo vai falar que a igreja é um mistério que não estava no Antigo Testamento. A igreja não é conhecida no Antigo Testamento. Quem faz as vezes do povo de Deus no Antigo Testamento é Israel. Agora Deus inaugura a igreja, que é composta de gentios e judeus, formando um só homem, um só corpo, tá? Mas isso não inviabiliza as promessas que Deus tem para Israel. Deus ainda continua com promessa para Israel, conforme mostra o capítulo 9 e o capítulo 11 do livro da Epístola aos Romanos. E a última objeção, né? Essa é bem clássica, né? Essa eu vou sacar de um livro das Testemunhas de Jeová, chamado Revelação, seu grande clímax está próximo, e para eles tentarem tirar, né, o argumento de que ali, capítulo 7, está falando de judeus literais, né? Eles falam que, na verdade, isso não pode ser porque ali não há um padrão na listagem tribal. Ou seja, o que eles estão querendo dizer é que aquela listagem de Apocalipse capítulo 7 não corresponde a um suposto padrão de listagem tribal que aparece no Antigo Testamento. Ou seja, eles acreditam que todas as vezes que aparece as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento, existe um padrão. E lá no Apocalipse foge desse padrão. Por que foge? Porque falta duas tribos, a tribo de Dan e a tribo de Efraim. Elas estão fora. Tá? Você pode olhar ali no capítulo 7, que não aparece nem a tribo de Dan e nem a tribo de Efraim. Mas isso é totalmente explicável. Tá? Primeiro, a questão da tribo de Efraim. José entra no lugar de Efraim. Lembra que José deu origem a duas tribos. Tá? Duas tribos. Então, não é incomum você ver a troca de José por Efraim. Por exemplo, em Ezequiel, capítulo 37, versículo 16, você vê esse intercâmbio entre José e Efraim. Tá? Uma outra coisa interessante, se nós formos levar literalmente os filhos de Jacó, as tribos de Israel, nós temos que contar 13 tribos e não só 12. Lembra que José deu origem a mais duas tribos, foram incluídas. Então nós temos 13 tribos, mas parece que os escritores do Antigo Testamento, para deixar uma simetria, eles colocam apenas 12 tribos e deixam uma tribo sempre de fora. Tá? Olha que interessante, por exemplo, para manter essa simetria de 12, sempre uma tribo é descartada. Em Deuteronômio, capítulo 33, quando, por exemplo, Moisés vai abençoar as 12 tribos, vai trazer bênção, né, e um sermão para as 12 tribos, para manter essa simetria de 12, Moisés deixa de fora a tribo de Simeão. Então, em Deuteronômio 33, na listagem tribal, não aparece Simeão. Aparece Efraim, aparece Dan, mas Simeão não.
Então Simeão é deixado de fora. Em Gênesis capítulo 49, na verdade, quando Jacó, né, vai dar a bênção, né, ele está na hora da morte, chama os seus filhos para dar a bênção. Ele deixa de fora da sua bênção uma tribo, a tribo de Efraim. Olha que interessante, Simeão é colocado. Quem fica de fora dessa vez? Efraim. Sempre uma tribo fica de fora para ter a simetria de 12. Em Ezequiel 47 e versículo 48, Ezequiel deixa de fora a tribo de Levi. Não é mais Efraim, não é mais Simeão, não é mais Dan. É sim a tribo de Levi. Então, no livro de Apocalipse, você tem alguns números, né, simbólicos muito interessantes, que são proeminentes. O número 7, o número 4, o número 10 e o número 12. Tá? Daí essa simetria. Daí, talvez, porque não apareça, né, lá no capítulo 7, duas tribos que são substituídas pelos filhos de José. Tá bom? Então, essas são as características dos 144 mil. Vamos levar a Bíblia a sério, tá? Então vamos interpretar a Bíblia como ela de fato deve ser interpretada. Vamos interpretá-la literalmente, a menos que o contexto me impeça, que seja algo absurdo ou impossível de ser interpretado literalmente. Mas o capítulo 7 me dá toda a base para interpretar como sendo judeus literais, meu Deus do céu. Judeus de verdade. Né? Ali serão 144 mil, que serão protegidos da ameaça do império da besta, tanto é que eles são selados na sua testa, e veja que a besta depois vai copiar esse selamento nos seus servos para ser protegidos do juízo de Deus. Enquanto Deus protege os seus servos das manipulações e do engano da besta, a besta protege os seus servos dos juízos de Deus, também com a marca na testa. Eles serão evangelistas e haverá um grande movimento de evangelização na grande tribulação. Tá? E os 144 mil terão proeminência nesta época. Tá bom? Então são 144 mil das 12 tribos. Alguém pode falar, puxa vida, mas há muito tempo não existe mais tribo. Você que se engana, meu amigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Há todo um projeto para erguer um outro templo, tá? Está tudo pronto, tá? Sacerdotes, toda a genealogia já foi traçada, de onde vêm os sacerdotes da tribo de Levi. Eles estão sendo preparados, treinados, instrumentos estão sendo fabricados, tá? Para voltar a ter novamente os sacrifícios. Tudo isso já está caminhando para o cumprimento da profecia bíblica. O templo, toda a logística, né, do sacerdócio, e também as tribos. Tá? As pessoas estão resgatando novamente a sua genealogia das 12 tribos de Israel. Já existe até as bandeiras, né, com os símbolos das 12 tribos. Então, qual é a impossibilidade dos 144 mil serem judeus, como de fato fala o Apocalipse? Nenhuma. Por isso que eu acredito que o dispensacionalismo pré-tribulacionista ele tem uma visão melhor escatológica do que outros sistemas. Não está livre de erros, mas tem uma visão que se aproxima melhor do texto bíblico, porque ele dá valor ao que realmente os protestantes, né, os reformadores resgataram, que é uma hermenêutica histórico-gramatical literal. Tá bom? Nessa hora, os dispensacionalistas levam isso de modo sério, né, e aplicam de fato aos textos bíblicos. Tá bom? Se você concorda ou não concorda, deixe o seu like, seu comentário aí. Também, se não é inscrito, pode se inscrever em nosso canal e divulgue os nossos vídeos para que eles sejam bênçãos para outras pessoas. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.